Shalom. Vamos dar hoje continuidade, à parte 5 do estudo, como que pelo fogo. Hoje nós vamos falar a respeito, de irmãos. Nós vamos falar a respeito, de como a palavra ensina que as pessoas devem lidar, de que forma as pessoas devem lidar com o mundo. Porque muita gente se coloca, numa posição que eu chamo de em cima do muro, E essa é uma posição terrível, porque a primeira coisa que vai cair é o muro. Outras se colocam como amigos, como irmãos, e tem alguns que têm a cara de pau de dizer que fazem, que são, e depois que aprontam contigo, dizer que só se aproximaram para fazer isso mesmo. Quer dizer, além de serem pessoas que com certeza estão muito distantes de Yahu, ainda tem a cara de pau. Mas eu não me incomodo. Eu não me incomodo porque, na realidade, se eu faço esse trabalho, é porque o Pai me deu esse trabalho. Se você não concorda com ele, tchau, meu irmão. Eu tenho o Pai, eu não dependo dos irmãos, eu dependo do Pai. Então, nós vamos falar aqui algumas coisas a respeito, o início, vamos dizer, a respeito daquilo que o nosso Pai deseja e não deseja daqueles que se dizem seus servos. Ok? Então nós vamos ler alguns textos e comentá-los. Vocês podem notar que eu tenho usado muitos textos do Novo Testamento, porque justamente está uma moda aí, de dizer que o Novo Testamento não vale nada. Eu concordo que para aquele que é nécio, para aquele que não conhece nada, realmente o Novo Testamento só atrapalha. Mas no momento em que você estuda e que você conhece alguma coisa das Escrituras, o Novo Testamento passa a ser uma ajuda, principalmente no que se diz respeito à doutrina e posicionamento. Muito erro, chamam Paulo, fala que Paulo é a favor, não é a favor da lei, e coisas assim, que nem no último eu pedi para as pessoas lerem no livro de Atos, capítulo 16, do 1 ao 3. E isso as pessoas não veem, quer dizer, isso as pessoas... não é que elas não veem, elas não leem, porque elas não têm amor pela verdade, elas não querem saber a verdade,
Porque o pai as jogou na operação do erro, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, 9 a 12. Tá? Mas vamos lá. Como o escolhido deveria olhar o mundo e quem nele vive? Jacob, Tiago, ele dá uma definição bem bacana. Ele fala no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: por isso, rejeitando toda a imundície e toda a superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas vidas. Bom, rejeitando todas as imundícias, né? E isso também faz parte, querer difamar pessoas. Isso faz parte de rebeldia. Então, ele escreveu, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade da malícia. Vejam, meus irmãos, se uma pessoa se aproxima de mim para tentar me chutar, essa pessoa não merece estar comigo, vocês concordam? Isso é malícia. Sabe, se eu mando alguém pra puta que pariu, eu estou sendo sincero e estou dizendo aquilo que estou sentindo. Mas isso não quer dizer que eu esteja desrespeitando essa pessoa. Isso quer dizer que essa pessoa me deixou puto mesmo. Eu prefiro ficar puto 15 minutos e depois nem lembrar do que passou, do que ficar quieto e guardando o rancor para chegar no momento de despejar na cabeça da pessoa. Que é o caso de muitos aí, né? Você sabe quem você é. Observe bem, tem muita gente que diz, né, que eles não têm capacidade de fazer nada, né? Então eles veem alguém capaz, porque o pai está capacitando, de ter vídeos, de ter apostilas, de ter rádio, de ter, enfim, de dar aula até por telefone, entendeu? E isso já há 19 anos, né? Então as pessoas percebem, né, que elas não têm a capacidade para isso. E elas passam, então, pelo fato de terem sido colocadas, né, na operação do erro pelo próprio pai, elas passam, então, a sentir todas aquelas coisas que os mundanos sentem. Inveja, são contra porque acham que não é assim que funciona, isso porque não conhecem a palavra. E muitos dizem que nós fazemos lavagem cerebral em certas pessoas. Observe aqui o que diz Jacob a esse respeito. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Para quem não sabe o que é um enxerto, eu já estou assim, né? Porque eu estou vendo que tem tanto burro que não sabe nem o que significa as coisas. Então, quem não sabe o que é um enxerto, é você pegar um galhinho de uma determinada árvore ou um vegetal, fazer um cortinho no tronco da árvore que você quer modificar, colocar aquele galhinho ali e aguardar. Então aí você vê que existem uma série de frutas, né, que não são naturais, mas que foram criadas, né, foram misturadas e criadas. É por isso que o pai é tão contra isso.
Tanto que ele coloca na palavra dele que não devemos plantar no mesmo campo duas culturas diferentes. Né? Que então dividamos esse campo e plantemos aqui tal coisa, lá tal coisa, entendeu? Então, o enxerto é a explicação, é passar a palavra, é tentar fazer com que o cego enxergue, é tentar, sabe, perdoar, simplesmente para não ter o sangue dele, né, nas minhas costas. Porque ele já está, vamos dizer assim, sem perdão para com o Pai. Então o futuro dele não será legal. Observe aqui o que Jacob ainda continua falando, né, no capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Yahu? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Yahu. Olha, em 19 anos eu não conheci quase ninguém que é inimigo do mundo. Em 19 anos, eu só vejo as pessoas me criticarem, porque eu sou o único, pelo menos aí no Facebook, nesses lugares que eu conheço, com certeza existem outros, espalhados pelo mundo, né? Achando as ovelhas perdidas da casa de Efraim e de Ashuru, aliás, de Yahudá. Se eu encontrei 3 pessoas que realmente entenderam, porque o Pai lhes deu a ver, foi muito. O restante todo, é que são milhares de pessoas. Outro dia eu estava pensando, só do pacto, isso foi distribuído para mais de 50 mil pessoas ou mais. Isso que eu saiba por causa do site, quando eu tinha o site. Que, aliás, vai voltar com preços. Não vai ter mais estudo gratuito. A menos que seja uma pessoa que foi enviada pelo Pai e que não tenha condições mesmo. Porque eu já estou falido de ficar carregando esse povo nas costas e depois ainda saírem falando que eu só quero dinheiro. São os caras de pau, entendeu? Gente assim eu tô mandando pra puta que pariu. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Yahu? Eu acho que eu não preciso, né? Eu sei que todo mundo é cego aí, mas eu acho que eu não preciso nem sequer detalhar, né, o que são, o que significa a amizade do mundo, né? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, que quiser compartilhar a moda, quiser compartilhar as coisas que são feitas, sabe? É tipo, enfim, quem quiser, né, ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Ru. Ru, para você que chama Zeus, né, de teu criador, Ru significa criador. Ru é a forma de se chegar ao criador. E Yahu é o nome dele. Deus é Zeus. E colocaram Jesus Cristo, criado pela Igreja Católica, como sendo Zeus. Ele nem existiu. Bom, dando prosseguimento aqui, nós vamos agora pular para o livro de Ahu-Hanan, João, no capítulo 17, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo,
como também eu não sou. Então observe, os cúmulos vão cada vez ficando maiores, ao ponto assim de pessoas incapazes de fazer a obra, porque não lhes foi dado ver, nem lhes foi dado o Espírito, se aproximarem para tentar puxar meu tapete. E depois diz, né? Não, eu sei que vai ter uma perseguição. Sim, você já é o perseguidor. Não se liga nisso. Não deve se ligar, porque não lhe foi dado ver, né? Na verdade, você está na operação do eu. Veja, eu lhes tenho dado a tua palavra. Aqui é o Mashiach falando com os discípulos dele. Tá? A tua palavra, a palavra do Pai. E o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo. Ou seja, não ser do mundo não significa que ele veio do céu, não significa que nós viemos do céu, ou não significa que nós não somos seres humanos. Não ser do mundo é não acompanhar a Babel. Não ser do mundo é não praticar os atos que o mundo pratica e acha interessante. Que no outro dia eu fiquei chocado, eu vi uma notícia, sinceramente, agora a gente já até nem fica chocado, né? Que o coração endurece, porque nós vamos ter que realmente ver coisas muito difíceis de ver. Então o Pai vai nos mostrando aos poucos para que nós possamos ficar fortes. Mas eu vi uma notícia que eu realmente fiquei impressionado, né? No Canadá, tipo o STF daqui, voltou lá, e liberou sexo com animais. Veja, meus irmãos, aqui no Brasil, por exemplo, nós vimos aí, né, há pouco tempo atrás, com o PT, né, que eu realmente nunca gostei, né, nós vimos uma tentativa, né, de acabar com a família, nós vimos uma tentativa de tornar natural atos obscenos. Nós vimos criancinhas, menores de 10 anos de idade, nas escolas, serem ensinadas, né, a ser gay. Nós vimos tanta coisa, né, que desvirtua a mente do povo, tornando-os mais burros que já são, lhes dando menos informação do que já obtêm, e para acharem que o governo deles é ótimo. Você vê que você fala com um petista, você diz, mas então você é a favor de um ladrão, que é um dos caras que mais roubou no mundo? Não, mas veja, sabe, eles não conseguem entender que o chefe deles, que embora ele também não é o chefe de todos, né, ele é chefe dos dele, porque o chefão está por aí, né? Eles não conseguem ver que o cara é um ladrão, que ele tinha que estar numa prisão comum, porque ele não tem nem universidade. E eu sou a favor da China nesse caso, né? Algum político rouba, até a bala que eles atiram na cabeça dele é cobrada da família. Mas vamos em frente. Então o Mashiach está dizendo que deu a palavra do Pai para eles. Isso é enxertar a palavra. Isso não é lavagem cerebral. Lavagem cerebral sofre quem crê nessas abobrinhas que nós vemos por aí. Agora, quem se dedica unicamente à palavra e a cumpre, tem que ser muito ignorante mesmo. Então, ele disse que deu a palavra do Pai
para os seus discípulos, e o mundo odiou os discípulos porque eles sabiam aquilo. Porque eles viviam daquela forma. Por quê? Ele diz, porque eles não são do mundo. Em que sentido? No sentido de que eles nasceram no mundo, eles convivem, nós somos obrigados, né? O próprio Machado disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livrai do mal. Então, nós temos que entender que, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, disse o Machado, embora ele fosse também um ser humano, nós temos que entender que ele quer dizer, não que nós sejamos uma outra espécie, que nós sejamos extraterrestres, não. Ele está querendo dizer que nós não baixamos a cabeça para as ordens mundanas. Quando alguém faz alguma coisa boa, que está contida na palavra, nós temos que bater palma sim. Agora, quando a pessoa só fala asneira, sabe? Tá todo mundo aí lutando para tirar um presidente. Não, eu não estou nem aí com política, para mim tanto faz, eu nem voto. Joguei fora já faz anos minha carteirinha para votar. Mas tem coisas que a gente vê que a gente fica assim. Você vê aquele Macron, né, da França, estava aí enchendo o saco para poder continuar roubando, né, na Amazônia. E de repente, eu postei hoje a notícia, né, que chocou a França quando descobriram que ele tinha um caso com um homem que é dono de uma rádio lá na França. Um caso homossexual. E o cara vem falar da gente. O cara vem falar de Bolsonaro. Eu não estou aqui protegendo o Bolsonaro ou ninguém. Eu sou servo de Yahoo. E por ser servo de Yahoo, eu me distancio dessas coisas. Mas eu preciso saber que elas ocorrem para saber em que nível da profecia nós estamos. Tem muita gente burra aí, que eu passo, ensino, que eu ponho vídeos. Eles nem assistem e vêm fazer perguntas absurdas. Em Aruanã ainda, né, no 15 e 19, nós vimos assim. Se vós fosseis do mundo, ou seja, se você agisse, se você amasse o mundo, se você vivesse da forma que o mundo quer, né? Hoje, no caso, todo mundo quer o comunismo, que já foi comprovado pela Rússia que não leva a nada. Veja, a Rússia largou o comunismo e rapidamente ela se tornou a segunda potência mundial. Eu diria a primeira, né? Porque os Estados Unidos é muito blá blá blá. Então veja só, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Será que vocês entendem o que significa a palavra escolher? Por isso, o mundo vos odeia. Observe, muita gente age e faz coisas comigo, com minha esposa, assim, sem nem perceber, vamos dizer, que nos está ofendendo, que nos está, sabe, tirando como moleque. E são pessoas que não têm nenhuma inteligência, pessoas que não têm nenhuma competência, pessoas que não sabem nem ler o português. Não tiveram berço. E aí vem dizer, não, mas está escrito que não são muitos, né, que tenham o conhecimento do mundo que serão chamados. Sim, o conhecimento do mundo ninguém será chamado.
Se o pai me colocou em faculdade, se o pai me deu empregos bons, se o pai me fez ter empresa, se o pai me fez ser ancião, se o pai me fez ser presbítero, e agora se o pai me colocou para ensinar a verdade, doa a quem doer, eu não levo isso como vantagem, eu levo isso como obediência à palavra de meu pai. Agora, essa gentalha que fica no meio termo, fica em cima do muro, outros que ficam inventando coisa, que nem Jesus negro, terra plana, samaritano, e por aí vai. Tem um monte. Yahu, né? Isso para falar daqueles que dizem que saíram da cristandade, mas que continuam crendo que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Ou seja, são os mesmos palhaços que vestiram uma outra roupa. Então a gente está falando. Porque se nós fôssemos do mundo, eu estaria falando aquilo que você quer escutar. Aí você teria prazer em ajudar a gente. Mas como você é mundano e eu não, nós passamos as necessidades. Porque o Pai nos prova todos os dias para ver até que ponto realmente nós somos fiéis. Ainda em não, esse aqui é o Medidê. Em Ahuanan Aleph, né, 1 de João, no capítulo 2, versículo 15, nós lemos assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não preciso nem... Creio que não, né? Infelizmente deve ter alguém que não vai entender, né? Mas eu não vou explicar. Como eu disse, eu não vou mais mastigar. Eu vou cozinhar. Agora quem vai ter que engolir, quem vai ter que entender é você. E se não entender, é porque não foi escolhido. É mundano. E você viu, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não é esse amor que o ser humano acha que é. O amor do Pai não significa você dar um tapa na cara de uma pessoa ou falar uma coisa na cara da pessoa que desmonta a pessoa. O amor do Pai é aquele que ensina, admoesta. O amor do Pai é igual o dele para com o seu povo. Errou, dançou. E ele ainda coloca textos que dizem claramente que se formos coniventes com o erro, nós também dançamos. Eu não estou fazendo esse trabalho há 19 anos para ficar ouvindo fofoqueira falar besteira. Mas fale. Fale o que você quiser. Cada palavra que você disser, você está cavando teu túmulo. Outra, 1 de Coríntios 7:31. Aqui o Rabi Shaul, né, que muitos dizem que é contrário à lei, que não sei o quê. Idiotas, né, que não sabem nem ler. Os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Quanta gente eu já conheci em 19 anos que eu botei fé. Eu falei, pô, essa pessoa realmente é uma pessoa que deve ter sido enviada pelo Pai, porque compreende as coisas e tal, e tal, e tal. E não só fui xingado, fui difamado, fui... É gozado que as pessoas que mais disseram que eu só queria dinheiro eram aquelas que não podiam dar o dinheiro. E eu segurei por anos, bancando para elas as coisas, mesmo não tendo dinheiro. Então vocês veem que são tão cegos, tão burros, que cospem no prato que comeram.
E quando cospem nesse prato, estão cuspindo em Yahoo. Porque eu não estou nem aí. Se eu estou bem com meu pai, eu quero é que se F todo mundo. Entendeu? Então, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Quanta gente vocês conhecem? Eu conheço milhares. Que se colocam como fiéis, que se colocam como irmãos, que se colocam como pessoas que estão realmente, né, obedecendo a Torá. O que significa obedecer a quem lhes ensina. Isso não é lavagem cerebral. Lavagem cerebral é você ficar burro por essa vida e morrer no final. Sem galardão nenhum. Isso é a lavagem cerebral que o mundo faz em você. Finalmente eu quero ler aqui, depois nós vamos partir para a parte 2, né? Ou nem vou partir para a parte 2, eu vou fazer só essa aqui, mandar, enviar, porque meu computador não está legal e eu preciso comprar umas peças e sai caro e eu não tenho dinheiro. Então eu vou usá-lo da maneira que ele está conseguindo ser usado. Então eu vou fechar aqui essa parte, a parte 5. Peço que vocês prestem muita atenção, principalmente esse que eu vou ler agora. É de Irmiarro, né? Jeremias, capítulo 9, versículo 4. Ele diz assim: guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis. Veja bem, guardai-vos cada um do seu irmão, ou seja, você sabe que é irmão, você o ama em Yahoo, você pode até conviver com ele, você ajuda, você ensina, mas aqui Miarro diz, e é claro, são palavras do Pai, guardai-vos cada um de seu amigo e de irmão nenhum. Quer dizer, ele está aqui falando de amigo no sentido de às vezes ser um mundano. E depois ele diz, e de irmão, irmão é aquele que se diz fiel, é aquele que diz servo, que está do teu lado. Eu já ouvi de irmão assim que estaria comigo até o fim. O fim dele foi rápido. Eu estou aqui ainda. Guardai-vos cada um do seu amigo. Toma cuidado, pé atrás, todo mundo. Nós não temos capacidade de saber quem é quem. E de nenhum irmão vos fieis. O que significa fieis? Não dê testemunho de uma terceira pessoa, porque ela pode amanhã te cuspir na cara. O Pai está preparando pessoas para serem obedientes. Pessoas que sabem, conhecem a profecia e sabem que o governo do Mashiach será uma hierarquia, uma monarquia. Tá? Então ele diz, guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum dos irmãos vos fieis. Sabe, ele chegava as pessoas e falava, não, fulano é bom, fulano é tal, fulano é... Não faça isso. Porque você só vai quebrar a cara. Veja por quê. Porque todo irmão não faz mais do que enganar. E todo amigo anda caluniando. Acho que passa, né? Para vocês refletirem hoje. Eu vou soltar a sexta parte ainda hoje, acho. Mas para não forçar meu micro, ficar horas e aí não consigo, eu vou fazer isso aqui assim curtinho.
Shalom. E presta atenção no que eu falei. Se não conseguir, não me enche o saco.